Mas agora é uma questão de produto escalar entre vetores e a questão é a seguinte. Em um plano horizontal, um bloco sem atrito é puxado por uma força F de 30 newtons, que faz um ângulo de 30 graus acima à horizontal. Com a aplicação desta força, o bloco que tem 10 kg de massa sofre um deslocamento de 20 metros na horizontal. Qual é o trabalho desta força? E é preciso usar a notação vetorial VAI mais BJ, tá? Para responder. Bom, é uma exigência por causa do seguinte. O trabalho ele é definido fisicamente de um modo mais rigoroso, como sendo o produto escalar da força vezes o deslocamento. Então, força é um vetor e deslocamento é um vetor. Está se pedindo para descrever estes vetores da seguinte forma. Desse jeito aqui. Então, eu vou transformar F nessa forma e D nessa forma. Qual é a descrição da situação? O que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho um objeto que está sendo empurrado, puxado por uma força. Esta força tem um valor, o módulo dela vale 30 newtons e faz um ângulo de 30 graus. Então, podemos representar isso aqui, ó, como se a força agisse no centro do objeto. Esta força F produz um deslocamento D e, em relação ao chão, tem um ângulo de 30 graus. Ou seja, força F, deslocamento D, são vetores cujo ângulo entre eles vale 30 graus. Tá? O módulo da força vale 30 newtons e o módulo do deslocamento vale 20 metros. Então a força tem este módulo e o deslocamento tem este módulo. Certo? A gente precisa separar bem. Quando tem uma grandeza vetorial, isso aqui apenas é a intensidade. A gente precisa sempre se preocupar com direção e sentido. Então, o que é o I, o que é o J? I e J são vetores unitários que apontam na direção. I na direção de X e J, por convenção, na direção de Y. Tá? São vetores unitários. O que significa vetor unitário? É que o módulo deles vale 1. Tá? Então, eu vou ter que achar as componentes dos vetores F e D na direção X, que neste caso aqui, quem é? É a nossa horizontal. E na vertical, eu vou ter que achar os módulos da direção de D e de F nesse Y. Tá bom? Então eu vou transportar isso para lá, botar isto num plano cartesiano e a partir daí a gente vai trabalhar a situação. Então, olha só, vamos pegar aqui o nosso gráfico e vamos transportar o vetor D e o vetor F e encontrar as suas componentes em X e em Y. Tá bom? Então tá aqui, ó, vetor F e aqui no mesmo plano, podendo ser um diferente, mas a gente vai aproveitar aqui o espaço cartesiano F e D, certo? Sendo que essa intensidade aqui vale 20 e essa intensidade aqui vale 30, tá bom? E aqui tem um ângulo de 30 graus, certo? E o bloco tem massa 10 kg. Só que para essa questão, esses 10 kg não importam, porque eu não vou falar da força peso ou de qualquer outra força, apenas desta força que, se houvesse, no caso, a força peso, estaria apontado para o centro da Terra, que no caso é o chão,
e a gente diz que está perpendicular, mas não nos interessa aqui. Vamos lá então fazer a decomposição. Basicamente eu vou jogar nos eixos x e y. Por exemplo, aqui para f, a componente fx vai ser essa projeção aqui, né? Daqui para cá, certo? E a fy é essa projeção daqui para cá. O que vai me interessar? Porque aí eu vou colocar fx aqui, tá? Vou chamar aqui, ó, vx, e fy, no caso aqui, vy. Quando for o d, quem é o dx e quem é o dy, tá? O que é o fx? É essa componente, né, na direção x, vindo aqui do f. Então, de alguma forma, eu vou colocar a relação, certo? Qual é a relação? Mais uma vez, muito importante você saber disso, triângulo retângulo, você tem teorema de Pitágoras, você tem seno, cosseno e tangente, e outras relações matemáticas importantes, e aqui no caso vai ser seno e cosseno. Por quê? O que é o seno de um ângulo? Vou chamar o ângulo de θ, seno de θ. Por definição é cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente ao lado, dividido pela hipotenusa. Se eu olhar este triângulo aqui, é exatamente um triângulo retângulo, porque a projeção sempre é 90 graus. Este lado aqui, fx, o tamanho de fx é o cateto ao lado adjacente a 30. O tamanho de fy, está aqui o fy, é exatamente o tamanho do cateto oposto ao ângulo. Portanto, eu posso colocar f, tamanho de f, né, intensidade de f, e o ângulo numa relação. Qual? Seno de 30 graus é o cateto, é o tamanho oposto aqui, o cateto oposto. Quem é esse cateto oposto? É o tamanho a intensidade de fy. Pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o tamanho de f. É o módulo, tá? Então a gente põe isso em módulos. É o tamanho, é a intensidade. Certo? Esse aqui é o valor. Bom, vou substituir isso apenas por fy, justamente para não complicar muito a nossa vida, e o seno de 30 é conhecido em tabela, né? Seno de 30, cosseno de 30 é conhecido também, então a gente vai usar, tá bom? Então, seno de 30 vale meio, é conhecido. Módulo de fy, eu vou chamar apenas de fy, tá? Módulo de f a gente já conhece, vale 30. Então, meio, né, está para fy sobre 30, nessa relação, ó, 1, 2. Se aqui vale 30, aqui vale quanto? 15. De outro jeito, produto em cruz, 2fy igual a 1 vezes 30. Dá 30. Se 2fy é igual a 30, quanto é que vale fy? 30 dividido por 2 vale 15. Tá bom? Então eu posso já saber que fy vale 15. E o fx? Bom, aí o fx é outra relação. Fx é esse tamanho aqui. É o cateto ao lado, adjacente. Cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Tá bom? Cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, que é o tamanho de fx, pela hipotenusa, que é a intensidade, o módulo de f. Tá? O cosseno de 30 também é conhecido, vale raiz de 3 sobre 2. O módulo de fx vale quanto? Não sei, quero achar. Vou chamar de fx sobre 30. Ao invés de fazer o produto em cruz, é melhor fazer o seguinte, olha. 30 vezes isso, né? Está dividindo, a gente multiplica por 30, então 30 vezes isso daqui dividido por 2, tá bom? Então, fx é igual
a 30 raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar, né? Dividindo por 2 aqui. Dá 15 raiz de 3. Tá bom? Então, isso é o módulo fx. Isso é o módulo f de y. Então, eu posso escrever o f agora em componentes. Tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui, que já discutiu o que é. Vamos fazer o seguinte. Então, f eu posso escrever como sendo fx e mais fy j. Tá bom? Então, quem é o f? É 15 e... Aliás, fx quanto é que vale? 15 raiz de 3. E o fy vale quanto? 15. J. Então está aqui o nosso primeiro. Para que eu quero isso? Porque eu vou fazer um produto escalar entre f e d. Vou precisar fazer isso com d? Se você prestar bem atenção, não é necessário. Por quê? Porque d já está sobre um eixo. Não tem projeção nenhuma dele no outro. Tá? Se eu ligasse uma luz aqui, a sombra de f seria o fy, mas a sombra de d não tem, é no zero. Tá? É no zero. Então não tem dy. Ou seja, dy vale zero. Só tem dx. É o próprio tamanho de d. Então, descrever o d em termos de x e y, essa parte aqui vale zero. Só tem essa parte. D é o próprio dx, que no caso é 20i. Ou seja, tá aqui, ó, 20i. Positivo porque a gente convenciona que para a direita é positivo. Tá? Então tá aqui. Bom, agora a gente vai fazer o produto escalar trabalho. F vezes D. Vamos colocar aqui, ó, 15 raiz de 3 e mais 15J escalar 20i. Bom? O que acontece? No produto escalar, a gente já falou sobre isso, de um vetor pelo outro, a gente multiplica apenas as componentes correspondentes, né, de x e as componentes correspondentes de y, e se tiver 3 dimensões, z, se tiver 4 dimensões, aí a próxima, e assim vai. Então, o trabalho neste caso aqui, o que é que vai ser? Né? Lembrando que isso aqui é 2, tá? Vai ser isso vezes isso, porque é do i, e 15 vezes quanto? 0, tá? Então, o trabalho vai ser 15 raiz de 3 vezes 20, mais, aí, 15, que multiplica 0, porque a componente de d em y vale 0. 15 vezes 0 dá 0, sobra só isso. Então, o trabalho vai ser 15 vezes 20, dá quanto? 300, raiz de 3. A unidade de trabalho, quando a força é em newtons e a distância é em metro, é o joule, a gente representa com a letra J. Então, este é o valor do trabalho da força que arrastou por 20 metros num ângulo de 30 graus, com um módulo de 30 newtons, né? Este é o valor do trabalho, tá bom? No ensino médio se trabalha um pouquinho diferente, você só calcula os trabalhos já direto, sem considerar as componentes, mas eu acho importante você ver isso aqui, porque trabalhamos no nível superior já com essa forma aqui, vetorial, de álgebra vetorial. E essa é a nossa resposta.